Olá, queridos alunos. Dando continuidade, o capítulo 8, eu fiz uma aula extra. Essa aula extra é a tecnologia, parte 3. A história da tecnologia é a história das ferramentas e das técnicas úteis para fazer coisas práticas. Relaciona-se intimamente com a história da ciência, que inclui a maneira como os seres humanos adquirem o conhecimento básico necessário para construir coisas úteis. Os esforços científicos, especialmente nos tempos modernos, dependem, em regra, de tecnologias específicas que permitem, ou permeiam os seres humanos sondar a natureza do universo de forma mais precisa do que é permitida pelos nossos sentidos. Os artefatos tecnológicos são produtos de uma economia, são uma força para o crescimento econômico e constituem, uma parte importante da nossa vida cotidiana, tá? No nosso cotidiano. As inovações tecnológicas afetam e são afetadas, claro, pelas tradições culturais de uma sociedade ou de um povo, tá? Elas são, igualmente, uma forma também de desenvolver e projetar o poderio militar, tá? Embora não existam registros escritos relacionados, no caso, ao tempo pré-histórico, tá? Podemos ter uma ideia a respeito de como o mundo e seus mecanismos foram compreendidos, ou interpretados pelo homem pré-histórico, através de evidências diretas e indiretas, tá? Um breve início à tecnologia da época pré-histórica foi as técnicas avançadas para lascar a pedras, criando ferramentas. Isso é bacana, né? A evidência direta inclui as pinturas rupestres encontradas na Espanha e na França, e outras obras de arte, como, por exemplo, a Vênus de Willendorf, tá? As outras evidências diretas são constituídas por ossos. Como assim? Tá? Como os que foram objetos de trepanação, múmias e ferramentas antigas, tá? Apesar da relativa falta de evidência direta sobre o conhecimento possuído pelo homem pré-histórico, as tecnologias pré-históricas sobreviventes também permitem conjecturas sobre a compreensão do mundo naquela época e nessa época também, tá? A sobrevivência era a própria, no caso, a propriedade, tá? Mesmo hoje, com o grande tsunami de 2004, os ilhéus de Andaman recordaram os conselhos dos seus antepassados, tá? Foram para as elevações e sobreviveram ao tsunami, como seus antepassados fizeram em tempos imemoriais, tempos antigos. Então, eles deixaram os manuscritos e aqui na Era Moderna eles obedeceram e sobreviveram, tá? Estas pessoas relataram esses conhecimentos e, no caso da tripulação também do avião de resgate que estavam sobre essas ilhas, tá? Após o avião ter sido atacado também pelas suas imensas ondas também, tá? Então, os sobreviventes relatam essas histórias, tá? E aí, eu separei um pouquinho para falar dessa tecnologia em vários povos. No caso, na Mesopotâmia, os babilônios forneceram elementos para a ciência no seu estado nascente, tá? Onde vários povos, como os sumérios, deixaram contribuições à geografia também.
todas as tecnologias vinculadas à manutenção e expansão das cidades, inclusive aquelas relativas à medicina, que envolve a prevenção de moléstias que afetam grandes concentrações humanas, já se encontrava presente, tá, naquela época. Os fundamentos da matemática foram estabelecidos pelos antigos sumérios e babilônios, que viveram no segundo milênio antes da nossa era, tá? Já no Antigo Egito, os egípcios, eles inventaram e usaram muitas máquinas simples, como a rampa e a alavanca, tá? Para auxiliar os seus processos de construção. O suporte de escrita egípcia também foi um feito, tá? E eles também produziram o papiro, tá? E a cerâmica também. Foram produzidos e exportados para toda a bacia do Mediterrâneo. Então, papel, tá? Quando a gente fala do papiro, é papel. Vem do Antigo Egito, tá? A roda, contudo, só chegou, tá? A roda, no caso, ela só chegou quando invasores estrangeiros invadiram. Aí que foi introduzido o carro de 2 rodas e puxado por 4 cavalos, tá? Aí sim eles conheceram, que naquela época também chamava de biga, tá bom? Já na Europa tribal, por volta de 1000 a.C., menos 500 a.C., as tribos germânicas tiveram uma civilização da Idade do Bronze, enquanto os celtas estiveram na Idade do Ferro, na época da cultura, tá? Posteriormente, as suas culturas entraram em colisão com as práticas, né, militares e agrícolas dos romanos há mais de 1000 anos, tá bom? Mas o tempo e os recursos necessários para produzir a ciência tiveram que decorrer gradualmente. Então, a tecnologia da Europa tribal, ela vem mais do bronze e do ferro, tá bom? Na Roma Antiga, a tecnologia greco-romana, né, a civilização romana, né, inclui várias tecnologias, tá? E inclui principalmente a arquitetura, engenharia, construção de estradas, agricultura, metalurgia, leis relativas à propriedade individual, cantaria, engenharia militar, a fiação e a tecelagem, tá? A fiação de fios mesmo, tá? E a tecelagem. Porque Roma Antiga se localizava numa península vulcânica, com areia que continha grãos cristalinos adequados. O botão que os romanos inventaram era particularmente durável. Alguns dos seus edifícios duravam, tá, mais de 2000 anos, tá bom? Os romanos percebiam também, entendiam, né, de hidráulica e construíram fontes, chafarizes e as termas, tá bom? A falta também dos banhos públicos marcou o fim da civilização romana, mas alguns banhos romanos, por exemplo, em Portugal ou na Inglaterra, duram até os dias de hoje, tá bom? Na Grécia Antiga, a tecnologia era baseada na astronomia, tá? Os gregos, com base em teorias de astronomia e matemática, eles desenvolveram um mecanismo conhecido como anticítera, tá? Anticítera, feito com uma liga de bronze de estanho baixo, tá? Uma máquina de relógio, tá bom? Projetada para prever as datas dos eclipses lunares e solares, rastrear os movimentos sutis da Lua através do céu e calcular as datas dos eventos. Tá? Foi construído por volta de mais ou menos 205 a.C. Na Índia, a tecnologia principal, mapa da civilização do Vale do Indo, né? Bem situado e com muitos recursos. Constituíram uma lição, né? Uma lição de sanidade e planejamento urbano.
No caso, se encontram os primeiros exemplares de esgoto fechado e de banhos, tá? De celeiros públicos também, tá bom? Então, a tecnologia de saneamento básico era altíssima na Índia Antiga, tá? Eles têm também a técnica da construção e arquitetura indianas, tá? Compreendida nos Vastu Shastra. Incluíam científicos, né, como resistência dos materiais, a altura ideal da construção, a presença de fontes de água adequada, luz, que preservava a higiene, tá? E é uma primeira ciência da construção a ser assim tão completa, tá bom? Era também, no caso, a navegação, tá? Eles também eram muito ricos em tecnologia de navegação, tá? Embarcação de muitos tipos. A sua construção é descrita em pormenores, tá? E então eles investiam muito no sistema de navegação, tá bom? Já na China antiga, segundo os investigador Joseph, os chineses foram pioneiros em muitas descobertas e desenvolvimentos. Os principais contributos, né, tecnológicos na China antiga incluem os detectores de sismos, fósforos, papel, o ferro, tá? O ferro fundido, o arado de ferro, o carro de mão, a ponte suspensa, o paraquedas, o gás natural como combustível, tá? A bússola, a hélice, a besta e a pólvora. Tá? Então é muita coisa mesmo. A China abusa em criações tecnológicas, tá? Na China, isso é na China antiga. Agora, falando um pouquinho da China medieval, eles realizaram após uma carta, né, realizada após uma das expedições de Zheng He, tá? Então, foguete de combustível sólido foi inventado na China por volta de 1150, cerca de 200 anos após a invenção da pólvora, que era seu principal combustível. E 500 anos após a invenção, lembrando que essa invenção da pólvora está no filme que eu indiquei para vocês, que eu vou falar lá nas atividades, que é a Muralha da China, que é o meu filme de indicação dessa semana. Tá? E depois também da invenção dos fósforos. Ao mesmo tempo que na época dos descobrimentos tinha um lugar o Ocidente. Os imperadores chineses, né, da dinastia Ming, também organizavam expedições. Os navios chegaram a alcançar a África, mas as expedições deixaram de ser financiadas, sendo abandonadas, tá? E aí, Antônio Pigalet anotou que muito da tecnologia do Brunei era igual à tecnologia ocidental desse tempo. Também havia mais canhões, tá, no Brunei do que em navios de Magalhães. E os comerciantes chineses da corte, tá? Então, na verdade, era uma briga para ver quem tinha mais canhões, tá bom? Mas, contudo, a base científica para esse desenvolvimento tecnológico parece ter sido muito tênue, tá? Por exemplo, o conceito de força não foi formulado claramente em textos chineses desse período. Outra descoberta é a invenção chinesas do período medieval, segundo a pesquisa de Joseph, inclui o barco movido a rodas de pás, né? A imprensa, aquela tinta fosforescente, a cadeia dentada, tá? A cadeia dentada e a roca de fiar. Aquela roca que fia, né? O fio, tá bom? E aí a gente tem também cadê? Eu parei no... é muita coisa, gente. Parei mesmo na China medieval.
E aí a gente tem os incas também, que tinha muita tecnologia. Os conhecimentos de engenharia dos incas eram grandes, tá? Mesmo quando medidos pelos padrões de hoje. Um exemplo é o uso das suas construções de peças pesadas, tá? Mais de 1 tonelada, as peças, né? Principalmente de esculturas, tá? Machu Picchu, no Peru, que tem as esculturas gigantescas, né? Que ninguém sabe como foi feita. Mas colocadas de tal forma juntas que nenhuma lâmina cabe entre elas, tá? As aldeias usaram canais de irrigação. O sistema de drenagem era assim de última geração, tá? Tornando a agricultura muito mais eficiente. Então, assim, tecnologia pura. Os maias, a civilização maia, não sabia fundir os metais, nem conhecia a roda, mas possuía um sistema de escrita, tá, gente? E conhecimento de cantaria surpreendente, tá? Então, os povos antigos, gente, todos, isso é só para ter uma ideia de como era a tecnologia no tempo antigo e como os dias de hoje, se a gente pensar nos dias de hoje, como nós temos muito mais e se cria todo dia muito mais objetos em função para a melhoria da humanidade, tá? E aí eu separei atividade extra para vocês. Reflita sobre esse tema, tá bom? Que a gente vai estar discutindo na nossa videoconferência às quarta-feira. Pegar o texto com a atividade na escola ou imprimir do portal, tá? Que é igual ao portal. Imprimir igual ao portal. Força e fé, tá bom? Cuide-se e cuide da família também. A minha indicação de filme, já que é minha aula extra, eu também vou ter uma indicação de filme. Nesse tema, vocês podem estar assistindo Deuses do Egito, tá? Que é muita coisa bacana. Ou Muralha da China, que tem muitas invenções, muita tecnologia nos dois filmes. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus.